Que a paz do Senhor repouse em nosso coração e nosso pensamento. Hoje a gente vai estudar sobre o livro de Mateus, capítulo 9. Eu já falei sobre os capítulos anteriores, vocês assistam lá. No versículo 1 ao versículo 8 fala sobre a cura de um paralítico. Fala que alguém levou um paralítico para Jesus numa cama. E Jesus, vendo a fé daquelas pessoas, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E tinha lá alguns escribas que falavam que Jesus estava blasfemando. E Jesus, conhecendo os corações, né, ele sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. Jesus falou para eles: qual que é mais fácil dizer? Perdoar estão os seus pecados ou levanta-te, pega a tua cama e anda? Para que vocês saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, aí ele falou para o paralítico: levanta. Toma a tua cama e vai para a tua casa. E assim o paralítico fez, pegou a cama e foi para a casa dele. E a multidão ficou maravilhada, porque eles ficaram pensando como Deus dá tal autoridade para o homem. Mas Jesus pregava com autoridade, né? Jesus tinha autoridade em tudo que ele falava. E esse capítulo 9 vai falar muito de cura. No versículo 9 ao 13, fala sobre o chamado de Mateus. Jesus passou e ele estava lá coletando imposto. E Jesus falou para ele: segue-me. E ele levantou e seguiu Jesus no mesmo momento. E aconteceu que, estando ele em casa sentado na mesa, chegaram alguns publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos na mesa. E os fariseus, vendo isso, disse aos seus discípulos: por que é que Jesus come com os pecadores e os publicanos? Aí Jesus ouviu isso e disse: não necessitam de médicos são. Quem precisa de médico é os doentes. No versículo 13 ele fala: ide e aprendei o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus estava dizendo que o que ele quer é misericórdia, né? Não é o sacrifício. O que ele quer é que a gente tenha amor pelo próximo. No versículo 14 ao versículo 17, fala que chegaram perto dele os discípulos de João e disse: por que nós jejuamos e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala: pode o noivo, os convidados jejuar quando o noivo está com ele? O noivo que ele estava dizendo era ele. Aí ele estava dizendo: pode por um acaso os meus discípulos jejuar quando eu estou aqui? Quando eu partir, sim, aí eles vão jejuar. E aí ele fala no versículo 17. No versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo vai romper a roupa e faz-se maior o rasgado, a rotura, né, o buraco. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que Jesus estava dizendo aqui é que a roupa nova seria Jesus e a nova aliança, e a roupa velha seria as pessoas que não conseguem guardar as palavras de Jesus, não conseguem aceitar a nova aliança e continua vivendo da velha aliança, da antiga aliança, né? E aí ele falava aqui dos escribas, né, e dos fariseus, que infelizmente não aceitava Jesus, não acreditava que Jesus era a nova aliança e que ele tinha vindo para remir os nossos pecados definitivamente. E aqui, quando ele fala sobre o odre velho, ele estava dizendo também dessas pessoas que não conseguem aceitar a vinda de Jesus, a ressurreição de Jesus, a nova aliança, a graça, né? E aí ele estava dizendo isso, que o vinho novo era ele, a roupa nova era ele. O odre velho
E a roupa velha eram as pessoas que não queriam aceitar Jesus. Já naquela época tinha, né, os fariseus e os escribas que não entendia que Jesus era a nova aliança e que ele tinha vindo para remir os nossos pecados, né? E assim aconteceu. E é isso. Hoje, voltando para a nossa vida, a gente precisa aceitar a graça, que é a salvação, e o sacrifício que Jesus fez por nós. É muito difícil às vezes, porque compreender a Bíblia é complicado mesmo. Mas você busca entendimento, né? Inclusive dessa passagem bíblica aqui, de Mateus 9, versículo 16 e 17, sobre os odres velhos e odre novo, vinho novo em odre velho e roupa nova em roupa velha. Pesquisa sobre isso um pouco mais para que você compreenda. Não fica se limitando à minha palavra, à palavra de outras pessoas, não. Pesquisa, busca entendimento da parte de Deus, tá bom? No versículo 18 ao 26, fala que Jesus tem poder sobre a doença e a morte. Quando Jesus estava falando sobre essas coisas, né, com os discípulos lá de João, quando eles perguntaram sobre jejum, foi essa a explicação que Jesus deu, né, sobre os odres velhos e sobre as roupas velhas. Jesus é o vinho novo e Jesus é a roupa nova. Deixa que Ele traga sobre você a nova aliança, a graça. Aceita a graça que nós alcançamos em Jesus pela fé. E aqui ele estava falando, e aí chegou um principal e adorou ele, dizendo: a minha filha faleceu agora. Eu creio que essa pessoa deve que era uma pessoa importante. E chegou perto de Jesus e falou: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia com fluxo de sangue, 12 anos, muitos anos na vida dela, enferma. E naquele momento ela descobriu que Jesus ia passar por ali e foi para perto dele, tocou na orla dele e foi curada na hora. E Jesus sentiu que saiu virtude dele. E ali ele perguntou, né, quem tinha tocado nele. E descobriu-se que era aquela mulher. E ela foi curada naquele momento. E Jesus foi aonde estava a menina que estava morta. E logo que ele chegou, ele pediu que todo mundo saísse, porque ela não estava morta. E eles riram dele, não acreditaram no que ele estava dizendo. E logo que o povo saiu, Jesus pegou na mão da menina e ela se levantou. E toda a notícia se espalhou. É isso que Jesus faz com todos nós que cremos. Ele cura, Ele liberta, Ele sara. Ele tira de você tudo que traz sofrimento na sua vida. Tudo que você acha que não pode se libertar, Jesus liberta. No versículo 27 ao 31, fala sobre 2 cegos. Jesus partiu dali e 2 cegos seguiu ele e disse em alta voz: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram de Jesus e disse-lhe: Jesus perguntou para eles: vocês crêem que eu posso fazer isto? E eles disseram: sim, Senhor. Jesus tocou nos olhos deles e disse: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. E agora eu falo para nós: você crê que Jesus pode realizar o milagre que você precisa na sua vida? Eu creio. Eu creio de todo o meu coração que Jesus pode realizar qualquer milagre na minha vida. E nessa passagem Jesus fala: seja feita conforme a sua fé. Então, se você não tem fé que Jesus vai realizar um milagre na sua vida, peça a Ele que realize esse milagre em sua vida, mesmo você tendo pouca fé, que Ele aumente a sua fé. E eu creio e eu quero de todo o meu coração que Jesus realiza todos os milagres necessários na minha vida para que eu seja uma pessoa segundo o coração de Deus. E eu quero que você creia nisso também. No versículo 32 ao 34, fala que Jesus curou um mudo
e endemoniado. Expulsou o demônio e o mudo falou. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal coisa se viu em Israel. Mas os fariseus, como sempre, diziam que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. E a gente sabe que não é nada disso. E ali eles blasfemavam contra o Espírito Santo, né? E no 35 até o 38, Jesus percorria todas as cidades e aldeias e ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Jesus teve compaixão das multidões. Jesus tem compaixão da humanidade. Jesus tem compaixão de todos nós. O que a gente precisa é crer, pedir e aceitar toda a graça que foi Jesus morrer na cruz por nós e entender que tudo é possível ao que crê. Então disse aos seus discípulos, Jesus falou para os seus discípulos: a seara é grande e poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aqui Jesus estava dizendo: o mundo é grande, o mundo é a seara. E aquelas pessoas que ceifam são as pessoas que vão trabalhar na obra, que vai pregar o evangelho, que vai levar a palavra do Senhor, que vai levar consolo, né, para as pessoas. E Jesus estava falando assim: peça ao Pai, ao Deus Criador, ao nosso Pai, né, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que envia trabalhador para trabalhar na seara. Quer dizer, envia pessoas para pregar o evangelho, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E naquela época, o evangelho estava sendo pregado por poucas pessoas. Ali era Jesus e os discípulos dele, e os discípulos de João, e aí foi crescendo, né? Muitas pessoas foi conhecendo o evangelho de Jesus, muitas pessoas foi falando do amor de Jesus, e eu estou aqui falando para vocês também. E o capítulo 9 é assim, ele se resume a cura, a libertação que Jesus fez por todos os que se achegou a ele naquele momento, e a nova aliança. Adere à nova aliança, entende que você é salvo pela graça mediante a sua fé em Jesus Cristo, e que você precisa crer que Jesus pode resolver qualquer problema na sua vida e realizar qualquer milagre. Que Deus seja sua prioridade, que Jesus seja seu maior exemplo, que o Espírito Santo seja seu guia. Se for possível, dê um like, porque quando você clica no joinha, o YouTube entende que pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que Deus guarde a sua casa e a sua família. Que Deus aumente a nossa fé e faça a gente compreender que tudo é possível se a gente crer.